Angélica Moretti, e nessa apresentação estarei abordando o tema PMI PMBOK. Mas o que é o PMI? O PMI é uma instituição de gerenciamento de projetos, uma entidade de classe sem fins lucrativos, com capítulos ou, se você melhor entender, escritórios espalhados por todo o mundo. O PMI ele foi fundado em 1969 na Filadélfia, Pensilvânia, com apenas 5 voluntários, e foi crescendo, e hoje possui aproximadamente 700 mil associados no mundo todo, e é a maior instituição de profissionais de gerenciamento de projeto. Existem outras também, tais como o Prince2, que é uma metodologia de gestão de projetos, e ela é do governo britânico. O PMI ele está presente em mais de 170 países, e os profissionais são de diversas áreas, desde engenharia civil, indústria automotiva, telecomunicação, TI, entre outras. O principal instrumento de comunicação do PMI são padrões de gerenciamento de projetos, programas e portfólios que estabelece. Responsável por uma série de certificações relacionadas com os livros e guias que edita. O mais conhecido destes, e também iremos abordar aqui nos próximos slides, é o PMBOK. Vamos falar agora sobre as certificações do PMI. O PMI divide em 2 tipos de carreira. Uma é em gerenciamento de projetos e outra em especializações. Temos o CAPM, PMP, PGMP, PFMP. O CAPM é para pessoas que possuem pouca experiência e são técnicos em gerenciamento de projetos. O PMP são para pessoas que já possuem experiências, que são gerentes de projetos. O PGMP ele está direcionado para gerente de programas e o PFMP para gerente de portfólios. As demais certificações que encontramos abaixo, como o PMI e RMP, são para gerentes de projetos especialistas em risco. O PMI-ACP é para gerentes de projetos especialistas em Agile e o PMI-SP para gerentes de projetos especialistas em cronograma e o PMI-PBA para gerentes de projetos especialistas em negócios. Vamos agora abordar os critérios de elegibilidade das duas principais certificações, o CAPM e o PMP. O CAPM ela é destinada para pessoas que são conhecedores das boas práticas e que estão iniciando em gerenciamento de projeto. Para ser elegível para prestar o exame da CAPM, é necessário possuir o diploma do ensino médio, mais 1.500 horas de experiências em projetos, ou diploma do ensino médio, mais 23 horas de curso formal em gerenciamento de projeto. A validade da certificação CAPM é de 5 anos, ela não é renovável. Ao término desse período, caso a pessoa não seja elegível para prestar o PMP, deverá novamente prestar a prova. A Prometric é a instituição que realiza as provas do PMI e junto com uma parceria junto com a Pearson, a CAPM é a única certificação que está disponível de forma que possa ser prestada no conforto do seu lar. A prova CAPM ela possui 150 questões e deve ser respondida em 3 horas. Já faz algum tempo que o PMI ele não divulga qual é o score mínimo para passar nas provas. Agora iremos abordar sobre o PMBOK. Mas o que é o PMBOK? O PMBOK ele não é uma metodologia e sim um guia de melhores práticas para projetos. O guia PMBOK ele é atualizado a cada 4 ou 5 anos. A última atualização foi em 2017, onde passou da 5ª edição para a 6ª edição. O guia é de boas práticas e você pode aplicar somente o que for necessário para o seu projeto. Mas o que mudou na 6ª edição? Mais processos. De 47 processos na 5ª edição, passou para 49, sendo que um processo foi eliminado e 3 novos foram criados. O processo eliminado foi o encerrar aquisição, onde o trabalho de encerrar a aquisição ele foi distribuído em outros processos, como encerrar projeto ou fase. E 3 novos
novos processos foram criados. Mais à frente nós iremos ver com mais detalhes. A nomenclatura dos processos também tiveram alterações, em 9 deles. Agora são mais páginas, antes eram 616 e agora são 793 páginas. As áreas de conhecimento receberam novos conceitos e novas definições de tipo de organizações. Também foram incluída a definição de Taylor e abordagens ágeis. O que é Taylor? É você utilizar as ferramentas de acordo com seu projeto. Não é porque você vai seguir o guia que é necessário passar por todas as etapas. Você tem que adequar o que o seu projeto pede e as melhores práticas dentro dele. Outra mudança pontual que podemos citar foi que os 3 primeiros capítulos foram reescritos e para cada área de conhecimento foi criada uma seção chamada de conceito-chave, que explica os seus fundamentos. Nesta tabela, podemos verificar quais foram as alterações do nome das 2 das 10 áreas de conhecimento, onde passou de gerenciamento do tempo do projeto a chamar gerenciamento do cronograma do projeto nesta 6ª edição. E gerenciamento dos recursos humanos do projeto passou para gerenciamento dos recursos do projeto. Áreas do conhecimento. A mudança dos nomes das 2 áreas de conhecimento elas estão associadas, porque o gerenciamento do cronograma do projeto ele reduziu de 7 para 6, porém o gerenciamento dos recursos do projeto aumentou de 4 para 6. Os novos processos. 3 novos processos foram incluídos, como eu falei anteriormente. Entre eles foram, no processo 4.4, gerenciar o conhecimento do projeto. Na área de conhecimento integração, grupo de processo execução. Esse foi um dos processos novos incluídos. E 9.6, controlar recursos, da área de conhecimento 9, recursos, do grupo de processo monitoramento e controle. E o processo 11.6, implementar respostas aos riscos, da área de conhecimento riscos, grupo de processos execução. Então esses foram os novos 3 processos que foram incluídos nas modificações da 6ª edição. Grupos de processos. O PMBOK ele é dividido entre as 10 áreas de conhecimento e gerenciamento. O guia ele é construído de maneira lógica. Às vezes, a saída de um processo é a entrada de outro. Ele está dividido da seguinte forma: área de conhecimento ou as disciplinas, como podemos citar, que são iniciação, escopo, cronograma, custo, qualidade, recursos, comunicação, risco, aquisições e, na verdade, são partes interessadas, que está aí no slide como interessados. E grupos de processos, que são iniciação, planejamento, execução e controle e encerramento. Os 49 processos do guia PMBOK, eles estão agrupados dentro desses grupos de processos, que é o momento que ele ocorre no projeto ou na fase. O guia PMBOK ele é organizado por processos e dividido em 5 grupos e aplicados, quando necessário, somente quando necessário, ao longo do ciclo de vida de um projeto. O que é o grupo de processo? É um grupo lógico, como eu acabei de falar, né? Que possui entradas, técnicas, ferramentas e saídas de gerenciamento de projetos. Como acabei de dizer, às vezes a saída de um processo é a entrada de outro. E os 49 processos eles funcionam como uma grande lista de verificação para o trabalho, que é quando você vai verificando se já foi cumprida aqueles processos. Na verdade, aí é planejamento, monitoramento e execução. Como acabei de dizer, a maioria dos processos eles possuem relação com planejamento, monitoramento e controle e execução. E é necessário que ao traçar uma meta, as mesmas elas sejam realistas, de forma que seja mais fácil você conseguir obter o que você deseja. Olá, meu nome é Sheila e sou aluna do curso de Gestão de Projetos. Dando continuidade à apresentação da minha colega, a Angélica, que falou um pouquinho sobre o PMI e o PMBOK,
e também da sua 6ª edição, que é a última que foi lançada. Eu vou fazer uma linha do tempo falando sobre da primeira à 5ª edição. A primeira edição ela foi lançada em 1996. Ela possuía 172 páginas, 9 áreas do conhecimento e 37 processos. A primeira edição ela foi lançada por quê? Porque pela necessidade de se apoiar os gerentes de projeto. Então se criou o PMBOK para auxiliá-los. Passados-se 4 anos, foi lançado a 2ª edição. Essa 2ª edição ela tinha 211 páginas, permaneceu as 9 áreas do conhecimento e aumentou-se 2 processos. Antes tínhamos 37, passamos a ter 39 processos. Já na 3ª edição, aumentou-se o número de páginas, foram para 390 páginas, permaneceu as 9 áreas do conhecimento, mas aumentou os números de processos. Antes tínhamos na 2ª edição 39, passamos a ter 44 processos. Já na 4ª edição, aumentamos o número de páginas, foi para 462 páginas, permaneceu as 9 áreas do conhecimento e a diferença foi, ela diminuiu os números de processos. Então, na 3ª edição, tínhamos 44 processos. Já na 4ª edição, diminuímos 2 processos. Passados mais 4 anos, foi lançada a 5ª edição, em 2013. Aí aumentou o quê? O número de página, foi para 586 páginas, mas a maior diferença foi o quê? O número de áreas do conhecimento. A primeira, a 2ª, a 3ª e a 4ª permaneceram 9 áreas do conhecimento. A partir da 5ª é que teve alteração, foi para 10 áreas do conhecimento. E também aumentou o número de processos. Na 4ª tínhamos 42, já na 5ª passamos a ter 47 processos.